Olá, o Lance Total está entrando em campo e você vai ver. O caso Oscar foi o assunto do dia no São Paulo. No Flamengo, Léo Moura disse que Adriano é a cara do clube rubro-negro. E mais, novela Carlos Alberto está agitando São Januário. Carlos Alberto está chegando. Uma reunião nos próximos dias entre o Departamento de Futebol do Vasco e o próprio jogador pode decidir pela reintegração do meia ao elenco cruzmaltino. Segundo o Lancinete apurou, o presidente Roberto Dinamite e o técnico Cristóvão Borges já concordaram com a volta de Carlos Alberto. E parece que os jogadores, que a princípio poderiam ser resistentes à chegada do meia, também querem vê-lo no grupo. Sou uma pessoa a favor da volta dele, até porque sei que o Carlinhos voltando vai ajudar muita gente. Isso acaba sendo um pouco de inteligência da diretoria do clube, dos profissionais competentes que aqui se encontram, e em vez de ficar procurando aí reforços em outros lugares, em outros times, dar valor ao jogador que tem em casa, até pelo que o Carlos Alberto já fez pelo Vasco. Rodrigo Santar, você consegue ver Carlos Alberto nesse time tão equilibrado do Vasco? Bom, se Carlos Alberto é um risco ou não para o elenco do Vasco, para a boa relação interna do Vasco, só ele mesmo vai poder dizer. Ele já teve alguns probleminhas aqui, outros ali. Hoje em dia o clima é de total harmonia. Mas os jogadores do Vasco já são favoráveis ao retorno dele, o próprio Cristóvão. Mas ele vai ter que provar que vai se adequar a esse novo clima do Vasco para poder ser mantido, para poder jogar, enfim. Talvez seja isso que a diretoria esteja esperando. Dar uma primeira chance para ele treinar, começar a compor ali o elenco. Se tiver tudo bem, se for bem aceito, ele começa a jogar. Vamos ver, né, Santar? Depende dele mesmo, né? No São Paulo, a novela é outra. Oscar, o meia que atua no Inter, teve o seu contrato novamente registrado como jogador do São Paulo. Mas o advogado dele garantiu que ele não sai do Colorado tão cedo. Já o vice-presidente de futebol do Tricolor disse que Oscar seria bem recebido no antigo clube. Sem dúvida, ele foi formado aqui, ficou muitos e muitos anos conosco, conhece o nosso ambiente, ele é daqui de São Paulo. Então nós não temos dúvida nenhuma que assim que ele se apresentar, será reintegrado e será muito bem recebido, não só pela comissão técnica, pela diretoria, mas também pelos companheiros. Os prováveis futuros companheiros de Oscar também deram seu parecer sobre a volta do jogador. Se ele chegar a vir integrar nosso grupo, vai ser muito bem recebido. Eu até conheci ele na seleção brasileira. É um moleque muito gente boa, tenho certeza que se vir para São Paulo vai ser bem recebido aqui, tenho certeza que só vai nos ajudar. Mas vamos esperar ver se vai dar certo dele vir mesmo. Com certeza, se o Oscar voltar, grande jogador, está demonstrando isso no Inter, jogador de muita qualidade. Paulo Motorim, Oscar tem lugar na equipe de Leão? Bom, apesar do Oscar ter sido inscrito na CBF como jogador de São Paulo, atendendo a um pedido do TRT de São Paulo, uma determinação da Justiça, é precipitado achar que ele vai jogar de novo com a camisa de São Paulo. O Oscar, que entrou com o processo de São Paulo em 2009 e depois de todo esse imbróglio judicial, essa decisão ainda não representa a certeza para o torcedor são paulino que o Oscar vai jogar, porque o próprio jogador não está disposto a jogar. O advogado dele afirmou ao Lance que o Oscar prefere ficar sem jogar até dezembro, que é quando vence o contrato dele com o São Paulo. Prefere ficar sem jogar até dezembro do que voltar a jogar pelo São Paulo. O próprio jogador já disse em entrevistas passadas que não atuaria pelo São Paulo sob o comando do presidente Juvenal Juvencio, que segue no poder. Então é precipitado achar que ele vai atuar pelo São Paulo. Dentro de campo, se esse cenário se modificar, seria um reforço excelente. O Oscar é um jogador, para não exagerar, jogaria em quase todos os times do Brasil como titular. O São Paulo, apesar de não ter carência nessa posição, o Jadson, que é o titular, não está correspondendo às expectativas. Ele poderia fazer essa função muito bem.
Mesmo assim, acho difícil que o Oscar volte a jogar pelo São Paulo, e o reforço para o São Paulo deve ser apenas financeiro, que o Inter provavelmente deve pagar a multa contratual de 9 milhões de reais e o São Paulo vai ganhar apenas dinheiro. O reforço não vai ser dessa vez. Tá certo, Paulo, obrigada. E Ronaldinho Gaúcho foi suspenso por 2 jogos por causa da expulsão no clássico contra o Fluminense pela 3ª rodada da Taça Rio. O meia já cumpriu uma partida diante do Friburguense. A outra será agora contra o Volta Redonda no sábado. A diretoria rubro-negra entrará com recurso para um efeito suspensivo. Mesmo sem R10, o técnico Joel Santana poderá contar com as voltas de Wagner Love e Léo Moura. Recuperado da lesão na coxa direita que o tirou dos gramados por 10 dias, o lateral disse que espera ver o amigo Adriano recuperado e de volta ao time rubro-negro. Para ele, Adriano é a cara do Fla. O Adriano tem a cara do Flamengo, cara. Todo mundo sabe disso. Lógico que o jogador, se tiver oportunidade em um outro clube assim como ele teve, vai fazer o melhor, mas o Flamengo é a casa do Adriano, então a gente torce primeiro para que ele fique bem e vamos esperar. Vamos aguardar, até porque também não pode jogar agora em nenhum dos 2 campeonatos, né? Mais pro brasileiro, e até lá muita coisa vai rolar. A torcida por Adriano é grande, né? O Corinthians é o líder do grupo 6 da Libertadores, mas a equipe do técnico Tite quer mais. A ideia agora é acabar com a série invicta do seu maior rival, o Palmeiras, e reassumir a liderança do Campeonato Paulista. Deixa bastante confiante, né? Acho que era importante a gente vencer para assumir a liderança na Libertadores, dar uma moral a mais no Clássico. Um jogo difícil agora diante do Palmeiras. Vamos respeitá-los, mas a gente precisa vencer também para retomar a liderança. Tite ainda não definiu se vai enfrentar o Palmeiras com a equipe titular. O Corinthians volta a jogar pela Libertadores apenas dia 11 de abril, quando enfrenta o Nacional do Paraguai. A gente tem um jogo no Campeonato Paulista na quarta, né? A Libertadores vai ficar um pouquinho de lado. A gente tem que retomar essa liderança e pensar no Clássico. Pelo pouco que nós conversamos ali, todo mundo quer jogar. É um clássico, um jogo diferente. Existe a rivalidade e todo jogador quer jogar um clássico como esse, e a gente está tendo a oportunidade, então vamos procurar estar domingo em campo e bem. Que tal agora um giro rápido por outras notícias do dia? O pênalti perdido pelo meia Léo Rocha na partida contra o Botafogo custou ao atleta mais do que a classificação de sua equipe para a segunda fase da Copa do Brasil. O jogador foi afastado do 13 da Paraíba por tempo indeterminado. Ele não voltou para Campina Grande com o resto da delegação e não jogará no fim de semana pelo clube. Falta pouco para a estreia de Rubens Barrichello na IndyCar. Após 19 anos na Fórmula 1, o brasileiro irá competir como piloto da KV Racing pela primeira vez no dia 25 de março, em São Petersburgo, na Flórida. As irmãs Kate e Bronze Campbell fizeram história na manhã desta quinta-feira. Pela primeira vez na Austrália, 2 irmãs se classificaram para os Jogos Olímpicos na mesma prova. O fato não ocorria no mesmo esporte desde 1972, na Olimpíada de Munique, na Alemanha. Marco Polo Del Nero pode assumir o cargo deixado por Ricardo Teixeira na FIFA. O presidente da Federação Paulista de Futebol foi indicado pela Conmebol para se tornar um dos representantes sul-americanos no comitê executivo da entidade. Com o encaminhamento do nome do dirigente, agora só resta a oficialização da FIFA. A novela Carlos Alberto voltou com força total no Vasco. O meia, revelado pelo Fluminense, tem um passado polêmico em São Januário. O jogador chegou ao clube emprestado pelo Werder Bremen em 2009, com o apoio total do presidente Roberto Dinamite. Carlos Alberto virou ídolo na Colina, jurou amor pelo Vasco na conquista do título da Série B. Mas em fevereiro de 2010, o meia se envolveu em confusões com o presidente Dinamite e daí para frente tudo mudou. Será que o amor tem volta? Vamos ver. O Lance Total volta nessa sexta. Beijo você.